Aline, nome, idade e profissão. Aline, 37 anos, professora de uma escola de negócio aqui em Barcelona. Como foi a chegada? Eu cheguei em 2007 para trabalhar numa outra escola de negócio como pós-doutorada, na IES Business School, fazendo pesquisa sobre temas de conciliação, trabalho e família. A chegada não foi complicada um pouquinho, porque na verdade eu não vim do Brasil, eu vim de outro país, eu estou longe já há muito tempo. Foi um pouco mais uma transição entre coisas fáceis e coisas difíceis. Em Barcelona as coisas são um pouco mais difíceis, encontrar apartamento, fazer os papéis, e isso foi um pouquinho de adaptação. Mas culturalmente eu acho que foi melhor, porque eu saí dos Estados Unidos, que é um país que é muito mais diferente que o Brasil, e vim para a Espanha, que eu acho que a gente tem um pouco, pelo menos culturalmente, algumas coisas similares, né? E a adaptação? Como eu disse, a adaptação foi mais complicada porque as coisas aqui eram um pouco mais difíceis que nos Estados Unidos. Buscar apartamento, fazer compras, ir ao supermercado. E lá nos Estados Unidos as coisas são muito mais fáceis. Mas culturalmente, para mim, não foi tão difícil adaptar aqui em Espanha, porque a cultura é muito mais parecida que o Brasil. E apesar de estar fora do Brasil desde os 16 anos, eu me sinto muito mais brasileira que americana. Então, para mim, não foi tão forte a adaptação. O desafio de ser uma brasileira em terra estrangeira. Eu nunca achei um desafio, para te falar a verdade. Eu achei sempre uma coisa positiva. Eu acho que o brasileiro, pelo menos nos Estados Unidos, e eu acho que aqui também tem um bom, não sei como é que fala em português, um bom branding, sabe? Tem uma boa imagem em termos de popularidade, de pessoas alegres. Mas, como profissional, eu já tive foi uma coisa estranha, que eu estava numa conferência com outros pesquisadores, psicólogos, eu sou psicóloga também formada, e uma pessoa, um homem perguntou pra mim, você é da onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Do Brasil? Sabe o que mulher brasileira gosta? Ele pôs a mão no bolso, pegou a carteira. Então eu fiquei meio sem graça, né? Ri um pouco e falei, tá bom. Então realmente você vê que, apesar de que, em geral, o homem e a mulher, o Brasil tem essa imagem de que somos felizes, o futebol, para a mulher, principalmente profissionalmente, ainda tem essa imagem de que as mulheres do Brasil são as mulheres que são, que querem dinheiro, que estão atrás de homem por isso. Então isso foi um pouco chato, mas poucas vezes, uma vez só, isso passou em todo o tempo que eu estive fora do Brasil. Um sonho por realizar para conquistar seu espaço como brasileira em terra estrangeira. Um sonho para realizar. Eu me sinto muito realizada já. Eu acho que o sonho para mim, para realizar, é que minha filha, que nasceu aqui na Espanha, continue feliz, continue apesar de ser nascida aqui, que tenha também uma identidade brasileira e continue ser a pessoa feliz que ela é. Um desafio enfrentado para ser reconhecida como cidadã brasileira. Um desafio enfrentado para ser reconhecida como cidadã brasileira? De verdade, eu não vejo que eu tive um desafio para ser reconhecida como cidadã brasileira. Um medo que você enfrenta ou enfrentou durante seu tempo como imigrante aqui? Os papéis. Eu me lembro que teve uma época que eu esqueci de fazer. Porque você esquece, você tá fora, eu tô fora há tanto tempo, eu esqueço que eu ainda sou brasileira e que tenho que fazer os papéis. E eu esqueci de renovar. Eu estava indo para um congresso nos Estados Unidos e tive que sair do país, legal, e tive que voltar para o Brasil e ficar lá alguns meses trabalhando de fora porque eu tinha esquecido de fazer os papéis. Essa ideia de que a gente esquece que eu me considero brasileira, para mim me considero um pouco do mundo, né? Infelizmente a gente tem que fazer os papéis quando tá no país, e eu esqueci. Saudades? Da família, dos amigos, da vida alegre, de rua, de música brasileira, da comida. O futuro? O futuro agora, pra mim, é ficar perto da minha filha. Então, eu acho que depende muito do que ela vai querer e de onde ela vai estar. Bom, pelo menos o futuro próximo. Agora, depois, futuro de 50 anos, de repente eu penso em voltar no Brasil para aposentar-me.
mas nunca se sabe. Tá, das perguntas básicas, tá. Agora eu vou te dar 2 ganchos para ver se você fala outras 2 coisas que podem ser interessantes. Tá. A questão da identidade, você já falou um pouquinho, mas a questão da identidade da mulher brasileira, dos perfis das mulheres brasileiras, como que você vê isso na sociedade daqui? Como você acha que nós, como mulheres brasileiras, somos vistas e como é a luta da mulher brasileira para conseguir realmente ter seu espaço nesse país? Como você encara isso? Sim, eu vejo ainda que a mulher brasileira de fora é vista... A cultura brasileira, quando você pensa em mulher, você pensa... Até eu vou te contar uma história recém. Semana passada, eu falando com uma amiga, companheira mulher catalana daqui, doutora também, formada, e a gente estava conversando com um companheiro nosso de trabalho. E o companheiro falou, o meu irmão está vivendo no Brasil, em São Paulo agora. E ele, ela falou, foi para São Paulo por causa das mulheres, não as mulheres lá. E eu falei, ué, o que tem as mulheres de São Paulo? São tão bonitas, as mulheres brasileiras são muito bonitas. Mas bonitas, sim, mas ao mesmo tempo talvez isso está implícito que são bonitas, são fáceis, são mais sensuais, não sei, ou são melhores do que outras mulheres do país em termos do como falamos, do sexo, né? E isso é uma coisa que não só, engraçado que não só os homens, mas as mulheres de fora também percebem a gente assim. Então, isso pode ser ou como um problema, também pode ser como uma... Eu, no momento, eu falei, obrigada, então somos mais bonitas que os outros, não? Então, eu creio que mais ou menos é isso. Não sei se é um problema ou um desafio. E mulheres no mundo? Você acha que a luta da mulher para poder ter seu espaço no mundo, o desafio da mulher no mercado de trabalho? Sim. Quando falamos do mundo, estamos... sim, não. Acho que eu me sinto muito privilegiada por ser brasileira, inclusive, e por estar aqui na Espanha. Porque quando estamos falando de África ou de outros países onde a mulher não tem uma voz, não tem nada, estamos muito mais avançados. O problema da mulher, a igualdade social, no mundo é muito pior do que agora. Então, eu sei que o Brasil também é difícil como todas as mulheres, mas eu acho que tem gente muito pior que a gente. Perfeito. Obrigada. Me chamo Maria Badé, tenho 33 anos, cheguei em Barcelona em 2007. Bom, a chegada para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já vim com a nacionalidade espanhola, porque eu sou filha de catalã, então de certa forma sou uma imigrante retornada. E eu vim para fazer um doutorado, cheguei sem bolsa, mas com a facilidade de ter já a cidadania. Então, em menos de 10 dias eu já estava trabalhando, já tinha um emprego em uma loja. Então, eu posso considerar que a chegada, o primeiro olhar a Barcelona já existia, porque era uma cidade que eu já conhecia, com a qual eu já tinha um vínculo e um amor, um comprometimento com a cidade. A adaptação eu posso dizer que foi um pouquinho mais difícil, porque querendo ou não é outra cultura, é outro país, é uma outra maneira de ver o mundo, é outra maneira das pessoas se relacionarem. Então, para mim, o processo de adaptação, não posso dizer que foi difícil, foi dolorido, mas foi curioso, foi uma descoberta, foi um outro olhar para as relações humanas. A forma de fazer contato, de dar oi, de dar tchau, com beijo, com abraço, não é a mesma. E eu, que sou uma pessoa que sou muito do contato, posso dizer que esse processo de adaptação do ponto de vista das relações humanas foi um pouquinho mais... foi uma descoberta. Não vou dizer que foi custoso, mas foi uma descoberta. Uma descoberta, e conhecer também a cultura local, conhecer as tradições catalãs também foi uma descoberta muito gostosa. Eu posso dizer que a minha adaptação foi e é um constante aprendizado, e um aprendizado do qual eu desfruto muito, porque eu estou conhecendo outras culturas e também ao mesmo tempo estou me conhecendo um pouco mais. O desafio de ser uma brasileira em terra estrangeira. Bom, para mim o desafio de ser brasileira em uma terra estrangeira é diário. É diário porque todo tempo nós estamos negociando a nossa identidade, as nossas identidades nos espaços que a gente se relaciona. E como qualquer imigrante, o brasileiro ou a brasileira, quando chegam
em solo estrangeiro, eles vêm carregados de valores e de imaginários que já pertencem a essa sociedade de acolhida. E no caso da mulher brasileira, o que eu identifiquei, tanto pela minha vivência pessoal como pelo trabalho que eu desenvolvi aqui de análise da imagem e imaginários dos brasileiros, é que existem alguns imaginários que são muito fortes para a maioria dos autóctonos daqui, que é o imaginário da mulher associada ao erotismo, associado à beleza, e muitas vezes isso acaba levando associação com outros imaginários, como a questão da prostituição. Então, ser brasileira em terra estrangeira ser brasileira, vou repetir, ser brasileira em terra estrangeira leva você a pensar muito mais como você tem que negociar a sua imagem, como você tem que negociar como te entendem como sujeito no mundo o tempo inteiro. Porque a maioria dos brasileiros não gostam de ser reduzidos a uma imagem. Por mais que eu ame samba, eu não quero que pensem que eu tenho que sambar em todos os lugares que eu chego. Então, esse é um desafio, que eu posso dizer, um desafio diário de conseguir fazer que as pessoas entendam que nós somos cidadãos do mundo e que queremos ser vistos como tal. Um sonho realizado como mulher lutadora em terra estrangeira. Eu realizei vários sonhos em terra estrangeira. Eu sou uma pessoa que posso dizer muito afortunada, porque infelizmente nem todos os imigrantes têm a sorte de em terra estrangeira conseguir realizar seus sonhos. Muitos voltam ao Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Eu realizei vários sonhos. Eu defendi a minha tese de doutorado, eu tive filha, constituí família, me casei antes logo que vim para cá, tive uma filha aqui, consegui ampliar e ver e participar de diferentes projetos associativos, acadêmicos. Então, assim, eu me descobri muito aqui e descobri que eu tenho muito por aprender ainda. Então, eu sou uma pessoa afortunada e que posso dizer que realizei e realizo muitos sonhos e muitos desejos em solo catalão. Um sonho por realizar para conquistar o meu espaço. Do ponto de vista pessoal, eu posso dizer que eu realizei boa parte dos meus sonhos, mas do ponto de vista coletivo, eu tenho um sonho que eu venho lutando por ele nos diferentes espaços que eu participo, que é o sonho de conseguir fazer com que o brasileiro seja melhor entendido e que o brasileiro tenha melhores condições de vida em terra estrangeira, no caso específico aqui na Espanha, mas em qualquer parte do mundo. Então, assim, o meu sonho é que cada vez mais a diáspora brasileira seja reconhecida e conhecida nas suas diferentes facetas mundo afora. Esse é meu sonho por realizar. Um desafio enfrentado para ser reconhecida como cidadã. Eu tenho um desafio e um convite também aos brasileiros, e principalmente às brasileiras vítimas de qualquer tipo de racismo, de ato xenófobo, que é não ficar calada. Quando eu morava num outro apartamento, eu tive uma vizinha que bateu na minha porta achando que eu era prostituta, muito pelo simples fato de ser brasileira, achando que eu era prostituta e fazendo ameaças e gritando no corredor, falando que eu era prostituta, que eu devia voltar ao meu país. Eu gravei a conversa com essa vizinha e levei essa vizinha na justiça, e essa vizinha teve que pagar pelo crime que ela cometeu, porque ela cometeu um crime, né? Ela desrespeitou, ela cometeu um ato, embora o juiz não tenha colocado como ato xenófobo, ele deixou claro que foi pela falta de respeito que ela cometeu com outro cidadão, que independente, como o próprio juiz diz, independente do que eu fosse e do que eu fizesse, eu também tenho direitos, ela não podia bater na minha porta. Então, se imagina, eu tendo as condições e tendo a minha cidadania reconhecida tal como tenho, enfrentei essa dificuldade. Imagina as várias brasileiras por aí que por dificuldades de documentação ou mesmo de compreensão dos seus direitos e deveres
se calam diante de ameaças e acusações graves. Somos cidadãs e temos direitos, então, como brasileiras, temos que lutar para sermos reconhecidas e respeitadas. Então, esse foi o meu desafio e fica aí como uma lição para qualquer uma que passe por uma situação parecida. Um medo que eu enfrentei, eu enfrento. Um medo que eu acho que todo mundo que está em solo estrangeiro acaba que tem, é da gente estar longe e perder alguém querido, né? Infelizmente já perdi uma pessoa querida estando aqui, que foi o meu avô, que foi um dos motores para eu poder migrar, começar minha vida de imigrante, porque foi um imigrante catalão que, fugindo da repressão, foi para o Brasil, então foi um dos motivos de eu vir para cá, perdi. Então eu acho que para o imigrante, o medo de perder alguém querido e não estar perto é um medo constante, mas é um desafio que, ao você decidir viver fora, acaba fazendo parte, né, da nossa vida. E saudades. Saudades sempre. Saudade do calor humano do Brasil, saudade da família, saudade dos amigos, saudade do bom, no bom sentido, do jeitinho brasileiro, do jeitinho de ser brasileiro, de ser acolhedor, de ser amigo, de estar aberto ao outro. Então a saudade é um sentimento que faz parte diária da vida do imigrante. Saudade sempre do meu Brasil. E o futuro? O futuro é uma caixinha de surpresa. A grande vantagem que o imigrante tem é que, quando decide deixar a sua pátria e viver num outro país, a partir daí já não temos mais medo de qualquer desafio que possa vir. Então, o futuro, seja aqui, seja no Brasil, seja na China, na Tailândia, onde seja, eu acho que eu consigo encarar hoje com mais naturalidade. E claro, sempre pode ter um medinho do que pode passar no futuro, mas o fato de ser uma cidadã do mundo faz com que o futuro para mim seja algo que me desperte desejo de conhecer o que está por vir. O futuro meu está em aberto, mas é um futuro que me dá muita vontade de saber o que eu ainda tenho para escrever nas páginas da minha história de vida. Só uma coisa que eu não falei, que não está nessas perguntas chaves, é a questão uma coisa que eu não falei que está nas perguntas chaves, a questão de ser mulher brasileira em terra estrangeira. Nós temos mais de 2,5 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo. Mais ou menos 55% desses brasileiros espalhados pelo mundo são mulheres brasileiras. Ser imigrante não é fácil para ninguém, nem para homem nem para mulher, mas vivemos numa sociedade ainda onde os valores da sociedade patriarcal, ou seja, aquela sociedade onde o homem é visto como o realizador, o sujeito realizador, e a mulher como um objeto de realização, vigoram em muitos âmbitos da nossa sociedade. Então, ser mulher, imigrante e brasileira significa uma série de desafios somados, porque já ser imigrante não é fácil. Ser imigrante brasileiro leva na sua bagagem uma série de desafios, e ser imigrante brasileiro do gênero feminino leva uma outra série de desafios para todos aqueles que se inserem nesse contexto. Então, por isso eu acho que todas as mulheres imigrantes brasileiras merecem uma homenagem e merecem muitas palmas, porque cada uma, na sua luta diária para conseguir construir suas famílias, para conseguir o seu reconhecimento profissional, que é o que muitas buscam, para conseguir ser entendidas como um sujeito polivalente, essas mulheres enfrentam desafios diários. Então eu acho que toda a mulher brasileira imigrante é uma lutadora, é uma conquistadora e merece, neste mês de março de 2015, assim como em todos os meses, em todos os dias, porque hoje é um dia simbólico, merece muitas palmas, e
os parabéns por estarem sempre na luta pela conquista do seu espaço. Seu nome, sua idade e como foi seu processo de chegada na Espanha? Eu me chamo Jane. Nome completo? Pode ser só Jane, pode falar seu nome completo. Jane de Castro, tenho 41 anos e vim de passeio com uma amiga e casualmente, coisa do destino, conheci o que atualmente é meu marido e faz 17 anos que estou aqui. Foi difícil porque a cultura é muito diferente, sobretudo a cultura catalana e sobretudo se associar com as pessoas, manter uma conversação, se a gente somos muitos, os brasileiros somos carinhosos e aqui é diferente. Então a gente chega ao ponto de ser um pouco como eles, né? Os daqui. Passamos a ser pouco catalanas, secas, porque é assim, e nem somos de lá, nem somos daqui. É difícil. A sensação que a gente tem é que a gente não é de nenhum lugar, de nenhuma parte. Você já leva quanto tempo e você se considera que você já está adaptada à vida catalana, à vida daqui? Ainda é hoje que tenho barreiras que para mim custa bastante aceitar, assimilar e conviver. Porque é o de sempre, a cultura, a forma de ser é muito diferente. O meu marido já em casa já é, porque claro, eu tenho uma forma de pensar, já o fato de ser homem e mulher já é difícil, e ser de países diferentes também complica um pouco mais. De onde você vem e quando você chegou, que você não falou no início? Eu sou de Fortaleza, eu cheguei no dia 28 de junho de 98. Esse dia eu estava fazendo 24 anos, no dia do aniversário, que eu só não esqueço. Foi uma aventura agradável, divertida. No começo foi tudo maravilhoso, né? Tudo divertido, mas aí pouco a pouco a gente vai conhecendo como funcionam as coisas aqui. Você já falou um pouquinho, mas eu tenho uma pergunta que é: o desafio de ser uma brasileira em terra estrangeira, como que você encara esse desafio? Bom, não ser aceitada, porque aqui o que eu encontro são dificuldades por ser é um pouco utópico dizer que por ser mulher é difícil, mas é assim. Então, ser mulher estrangeira e brasileira aqui em Catalunha é difícil ser aceitada, porque tem uma forma de pensar contra as brasileiras. É a minha forma de pensar. Eu acho que é assim, que eles, sobretudo as mulheres, têm um bloqueio contra as brasileiras, porque somos como somos. Somos como somos o quê? O que para você é ser uma brasileira? Pois divertida, carinhosa, extrovertida, gostar de agradar, gostar de fazer coisas, movida, ou seja, ativa, e isso molesta as pessoas, a maioria. Um sonho realizado como mulher lutadora em terra estrangeira? Minha família, meus filhos. Um sonho por realizar para conquistar seu espaço como uma brasileira em terra estrangeira? Ter o meu próprio negócio.
Tem alguma coisa pensada? O que é esse sonho? Tem um projeto de educação infantil e no princípio era ser professora de parvulaio, de creche, e seguir o processo para chegar a ser psicóloga. Um desafio enfrentado para ser reconhecida como cidadã? Alguma situação que te marcou para você enfrentar como cidadã? Pois na sociedade que eu convivo, ou seja, no entorno que eu convivo, no colégio, entre as mães, foi para mim o maior obstáculo que eu vi, que eu notei. Porque antes eu trabalhava e trabalho com meu marido, e claro, eu estava como protegida um pouco. Estava no negócio nosso e não tinha tanto por que suportar, por que ter tanta relação com outras. Era mais interno, meu trabalho era interno, mas agora, claro, com 2 filhos eu tenho que ter relação com as outras pessoas mais de cara. Um medo que você enfrenta ou enfrentou? O medo em relação a... Um medo geral, um medo, por exemplo, eu quando falei o medo de perder alguém querido no Brasil, estando longe. Isso é uma coisa que a gente... Eu tive uma época que eu perdi meu tio, de acidente de carro, e foi uma época muito, muito dura, porque eu pensei, se passa isso com minha mãe, eu não chego a tempo, né? E hoje a situação econômica não ajuda para que a pessoa tenha esteja disponível para de uma hora a outra viajar ao Brasil, porque claro, hoje em dia não estamos com a situação econômica tão tranquila como antes. Saudades? Muita saudade. Não viveria no Brasil, gosto de viver aqui. Mas claro, é o que eu comentei antes, eu não me sinto nem mais do Brasil, assim, para viver no Brasil, para me adaptar no Brasil, nem sou daqui. É uma coisa estranha, muito estranha. O futuro? O futuro sempre está relacionado com meus filhos, sempre. Profissionalmente, eu quero investir meu tempo nesse projeto que eu tenho, que para mim eu amo as crianças, e como a possibilidade de ter filhos já para mim já está nula, pois é uma opção de poder tratar com as crianças pequenas, bebês, e com o tempo, se Deus quiser, de todas as idades. Viu? Nem doeu.